Até 2007, a economia da Espanha foi uma das mais bem-sucedidas de toda a Europa, contando com 14 anos de crescimento ininterrupto, o maior crescimento dos países europeus, com exceção da Irlanda. O desemprego caiu drasticamente e entre 1997 e 2007, 33% de todos os empregos criados na União Europeia foram provenientes da Espanha. O país estava prosperando economicamente e suas grandes companhias como Zara e Santander conquistavam diversos mercados internacionais e aumentavam sua influência no mundo. Mas em meio a todo esse crescimento, uma das maiores bolhas econômicas de toda a Europa, que ia reverter essa situação completamente em pouco tempo, estava se formando em solo espanhol. Mas como isso aconteceu e a economia da Espanha se recuperou? É isso que vamos ver nesse vídeo. Depois de uma dura guerra civil iniciada em 1936, que devastou suas indústrias, infraestrutura e gerou a morte de milhares de pessoas, e em meio à Segunda Guerra Mundial, o general Franco instalou uma ditadura na Espanha. E em princípio, seu governo altamente autoritário adotou uma política radical de isolamento econômico com o resto do mundo, se alinhando somente com as nações fascistas europeias. E do ponto de vista econômico, uma série de restrições foram impostas na economia espanhola. Por exemplo, um limite máximo no valor dos investimentos estrangeiros que o país poderia receber, e uma excessiva regulação, com um complexo sistema de licenciamento, com o intuito de fechar ainda mais o país. E o resultado dessas políticas foi um fraco crescimento e uma piora grande da inflação, que cresceu rapidamente. E além disso, devido ao seu isolacionismo, o país não recebeu o capital do Plano Marshall dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa, agravando ainda mais sua situação. No entanto, a partir de meados da década de 50, o general Franco, percebendo a fraca performance da economia espanhola, decide mudar de estratégia e gradualmente adotar uma postura mais pragmática e equilibrada no campo econômico, acabando com o isolamento da nação diante do mundo. Em 1958, a Espanha se juntou com uma série de instituições internacionais, como a OCDE, facilitou os investimentos estrangeiros, por meio do Instituto Nacional de Indústria, promoveu o setor industrial espanhol e investiu na modernização de sua infraestrutura, com o intuito de incentivar a indústria de turismo no país. Essas reformas, juntamente com o crescimento estável de toda a Europa, impulsionou a formação bruta de capital fixo, que é basicamente os investimentos direcionados para aumentarem a capacidade produtiva do país. Com isso, durante 1959 e 1965, a Espanha viveu um milagre econômico, com um crescimento médio anual de 9%. Se tornando uma das nações da Europa que mais recebia turistas e investimentos estrangeiros. No entanto, em 1975, com a morte de Franco e o fim da ditadura na Espanha, o país começa a fazer uma transição para a democracia, que ficou marcada por muita instabilidade, redução do ritmo de crescimento e aumento do desemprego. E por isso, com o intuito de garantir a estabilidade e acelerar seu crescimento, a Espanha decide se juntar à Comunidade Europeia, que viria a se tornar a União Europeia, e adotar o euro como moeda. Nesse sentido, para poder completar a união monetária com a Europa e adotar o euro como moeda, o país precisa cumprir uma série de exigências, como por exemplo uma dívida menor que 60% do valor do PIB e déficits fiscais, que é quando o governo gasta mais que arrecada, muito baixo. E isso foi positivo para a Espanha, que foi forçada a aumentar sua disciplina fiscal. Mas o principal benefício de usar o euro é a redução drástica no custo do crédito, pois essas nações europeias têm uma política monetária em comum, administrada pelo Banco Central Europeu, com importantes nações como Alemanha e França
garantindo a estabilidade da moeda e credibilidade. E isso permite uma redução da taxa de juros, que para a Espanha caiu de 11,7% para 2,2% entre 1992 para 2005, deixando o crédito muito mais barato e impulsionando os investimentos das empresas espanholas e o consumo da população. Com sua integração com a Europa, a Espanha vivenciou novamente um rápido crescimento econômico, de cerca de 4% ao ano, de 1997 até 2007. O desemprego caiu pela metade e o país recebeu o maior fluxo de imigrantes da União Europeia, adicionando cerca de 5 milhões de novas pessoas em sua economia, cerca de 8,7% de sua população. E esses imigrantes contribuíram com a sua economia, impulsionando o crescimento do PIB. No entanto, o problema era que a maior parte desse crescimento econômico da Espanha era dependente de um único setor, o de construção civil, que correspondeu por 22% de seu PIB em 2007, mais do que o dobro da média da União Europeia. O motor de seu modelo econômico era a construção, ao qual tinha uma série de benefícios fiscais incentivando a construção de novas residências pela população, com o intuito de reduzir o desemprego, já que esse é um setor que demanda muita mão de obra. Além disso, sua legislação tributária flexível, que encorajava a compra de residências, e o crédito, que ficou muito fácil e barato depois da adoção do euro, contribuíram para a formação de uma das maiores bolhas econômicas da Europa. Em 2006, a Espanha construiu mais residências que todos os países da União Europeia somados. O preço das terras subiu 500%, e do volume total de investimentos feitos no país, 60% foi direcionado ao mercado imobiliário. E vale ressaltar que, diferente da Grécia, que manipulou dados sobre sua dívida, aumentou drasticamente os gastos do governo ao longo do tempo, de forma totalmente ineficiente, e por isso entrou uma grave crise, no caso da Espanha, sua administração fiscal foi muito mais responsável, tendo 3 superávites seguidos a partir de 2004, que é quando o governo arrecada mais que gasta, e a dívida pública se reduzido de 68% do valor de seu PIB para 36,2%, de 1998 para 2007. O principal setor que contribuiu para a formação da bolha foi o privado, que fez empréstimos arriscados com os bancos espanhóis para investir no setor imobiliário, estimulados pelo crédito barato. A dívida privada da Espanha triplicou em menos de 8 anos, atingindo 337% do valor de seu PIB, e contribuiu para aumentar em quase 200% o preço das residências na Espanha. Em 2008, com os efeitos da crise americana, que estourou a bolha imobiliária espanhola, o impacto na sua economia foi catastrófico. O país teve a maior recessão de sua história até então. O desemprego atingiu 27% da população em 2012 e o súbito colapso do setor de construção, que empregava 1 a cada 7 espanhóis e era o seu motor de crescimento, fez sua economia ficar em uma situação muito frágil. Seu modelo de crescimento, baseado na dependência com os setores de turismo e principalmente construção imobiliária, mostrou a baixa competitividade de sua economia, que entrou em uma grave recessão. O governo, para amenizar essa recessão, já que sua dívida era pequena, começou a aumentar os gastos públicos momentaneamente. Além disso, os bancos espanhóis, que tinham feito a maior parte dos empréstimos arriscados para o setor imobiliário, estavam à beira do colapso em 2012, depois de alguns anos do estouro da bolha. E por isso, a União Europeia nesse ano teve que fazer um plano de emergência de 100 bilhões de euros para salvar esses bancos. O governo espanhol teve que nacionalizar 8 instituições financeiras que estavam à beira da falência, para evitar uma recessão ainda maior.
e gastar 115 bilhões para reorganizar seu setor bancário. Vale ressaltar que uma desvantagem do uso do euro, que agravou a recessão, é que se caso a Espanha usasse sua própria moeda, no momento da crise ela se desvalorizaria. Isso seria benéfico, pois ajudaria seus produtos a ficarem mais competitivos diante do comércio internacional, e isso ajudaria na sua recuperação. Mas com o uso do euro como moeda, isso não foi possível, e por isso eles tiveram que fazer uma série de reformas e adotar políticas de austeridade após a crise para aumentar a competitividade e produtividade, e assim se recuperar, o que no curto prazo agravou ainda mais a crise. Foi somente a partir de 2014 que a Espanha começou finalmente a se recuperar, depois de reformas no seu mercado de trabalho, que permitiram condições trabalhistas mais flexíveis, visando melhorar a competitividade da economia e reduzir os contratos temporários de trabalho, que são muito relevantes na economia espanhola e é o maior índice entre as nações europeias, devido ao alto custo de sua mão de obra. O novo modelo de crescimento do país é baseado na exportação, muito mais sustentável que o anterior, que era dependente de turismo e construção. E depois dessas reformas do mercado de trabalho, o custo da mão de obra da Espanha caiu consideravelmente nos últimos anos, deixando sua produção mais atrativa que diversas nações europeias, impulsionando o investimento estrangeiro no país e seu crescimento econômico. Com isso, as exportações da Espanha aumentaram consideravelmente e se demonstraram um modelo muito mais sustentável de crescimento. O desemprego decresceu e sua economia vem se fortalecendo. A Espanha, gradualmente nos últimos anos, veio desempenhando para a União Europeia em menores escalas o mesmo papel que a China teve por muito tempo para o mundo, um centro de produção de bens pouco sofisticados com foco na exportação. No entanto, sua economia, ainda em recuperação dos efeitos da bolha imobiliária, sofreu muito com a pandemia do coronavírus em 2020, que teve um forte impacto na Espanha, pelo fato deles terem um setor de turismo muito importante, que corresponde por 12% de seu PIB, e serem o segundo maior receptor de turistas do mundo. E por isso, entre as economias da Europa em 2020, a Espanha foi a mais afetada, e teve uma queda de cerca de 10,8% de seu PIB. E, portanto, ainda vai demorar mais para o país se recuperar completamente dos efeitos dessa bolha. Entretanto, os espanhóis ainda têm um futuro muito promissor pela frente se mantiverem o ritmo de crescimento anterior ao coronavírus. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.